espero que a gente consiga ganhar aqui, com esse estudo, 3 capítulos, e como eu sempre digo aqui, eu tenho certeza que em casa você vai ficar tão curioso, que você vai ler tudo depois lá, para você descobrir exatamente a história na íntegra, como eu vou te contar aqui hoje. Bom, segundo Crônicas 25, de 1 a 4, começa dizendo assim o texto: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Logo, o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias é o primeiro rei que nós vamos falar hoje aqui sobre ele. Ele tinha 25 anos de idade quando assumiu o trono de Judá. Lembra que nós estamos falando sempre do reino do sul. Ele reinou por 29 anos sobre Jerusalém. Ele reinou por 29 anos sobre o reino de Judá. Ele é um exemplo claro daquelas pessoas que fazem a obra de Deus baseada no seu próprio interesse. Esse rei é um exemplo claro daquele que faz as coisas para Deus até o momento que vai em conflito o seu interesse. Quando entra no conflito do seu interesse, ele fica com o seu interesse e não com a vontade de Deus. Então Amazias é esse cara, esse camarada, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, diz o texto, mas não de coração íntegro, não de coração inteiro, não plenamente entregue àquela vontade de fazer aquilo que Deus queria. Então ele fazia o que agradava a Deus, mas não de coração. É mais ou menos aquele pessoal que vem para a igreja por vir. É mais ou menos aquela galera que acha que está alcançando a salvação pelas suas próprias obras. E ou seja, ele começa a fazer alguma coisa na intenção de fazendo receber algo de Deus, enquanto que deveria estar fazendo de coração grato, coração pleno, coração íntegro, ou seja, um coração totalmente dedicado ao Senhor. E nós vamos entender na frente por que ele faz isso. Ele fez algo que era comum naquele tempo. Talvez você leia o texto aqui e se assusta um pouco, mas era comum. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente, certo? Vida por vida. E o pai dele é aquele rei, se lembra da que a gente estudou? Aquele rei que era nenenzinho e foi tirado do berço, salvo lá porque a outra mulher queria matar todo mundo, você lembra dessa história? E aquele nenenzinho que foi salvo com 7 anos de idade, ele assumiu o trono. Então, o pai dele era ele, esse camarada, que foi assassinado. Lembra que ele matou o filho lá do sacerdote que ajudou ele, o sacerdote ajudou ele em tudo, depois que ele morreu, ele virou de lado, e matou o filho dele, e por isso depois os próprios judeus o mataram. Então o que ele faz, Amazias? Ele vai lá e vinga a morte do seu pai. Ele pega os homens que havia matado o seu pai, e também tira a vida deles. Você pode perceber que é tão interessante, que a própria lei de Moisés dava liberdade para isso, para que se alguém tiver matado alguém da sua família, você vai lá e mata aquela pessoa, não o pai, nem o filho, conforme está escrito aqui, mas a pessoa responsável. Era a justiça. A justiça que era feita dessa forma, naquele tempo. Então, matou, era morto. Cortou o braço de alguém, alguém ia lá e cortava o seu braço. Assim que era a justiça naquele tempo. Então, ele foi lá e resolveu o problema. Vingou a morte do seu pai. Aí, nos versículos de 5 a 13, eu vou te contar o que ele fez aqui, sem ler a história aí nos versículos. Bom, ele reuniu 300 mil soldados para lutar contra Edom. Então, presta atenção. Amazias pegou do seu povo 300 mil soldados e separou. Nós vamos lutar contra um povo lá chamado Edom. Não satisfeito com esses 300 mil, Amazias foi até Israel. Agora se liga, a gente está falando do povo de Judá. Ele é rei de baixo, do sul. Ele vem ao norte e compra 100 mil soldados daqui para juntar forças com os 300 mil dele e formar um exército de 400 mil soldados. Está comigo até aqui? Está comigo? Então, quem que são esses 100 mil? Mercenários. Eles receberam grana para isso, prata. E ele contratou 100 mil soldados para isso. Porém,
um profeta vai até o rei e faz o seguinte, olha o que ele diz ao rei, versículo 7 e 8, olha comigo aí. Ó rei, não deixe que o exército de Israel, ou seja, os 100.000 de cima, o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Então, olha só, ele juntou os seus soldados, pegou 100.000 mercenários e montou um exército de 400. Aí o profeta veio até ele e falou assim, Deus não quer isso. Libera os de Israel, porque Deus não está com esse povo. Eles já largaram o Senhor. Então, não quero que você faça aliança com eles. Só que o que o rei pensou? Primeira pergunta que ele fez para o profeta. E o valor que eu paguei? Na hora ele te perguntou. Que ele pagou 3.400 quilos de prata. Achei aqui. 3.400 quilos de prata. Era muita grana. E ele vira e fala assim, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu já paguei. Aí o profeta responde para ele o seguinte, o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Está comigo? Primeira lição aqui nesse texto. É perdendo que se ganha. Guarda isso no seu coração, querido. É perdendo que se ganha. Os fins não justificam os meios. O fim era bom, era vencer um exército inimigo do povo de Deus. Mas os meios não. Fazer aliança com o povo que, ainda que fosse Israel, não tinha aliança com Deus. Ele não podia se aliançar com um povo que não queria nada com Deus. Os meios, ou melhor, os fins não justificam os meios. Está comigo? O que ele tem que fazer? Ele tem que perder para ganhar. Ele tem que perder o dinheiro que ele investiu para ganhar. Tudo na vida é uma questão de teologia, querido. Tudo na vida é questão de teologia. Ou você agrada a Deus, ou você desagrada a Deus. Cara, o seu comer é para agradar ou para agradar a Deus, ou desagradar a Deus. O seu vestir é agradar ou agradar a Deus. O seu ir ao shopping é para agradar ou desagradar a Deus. Tudo, cara, que você faz é para agradar ou desagradar a Deus. Não existe outro objetivo final, mas é isso. E aí o reino de Deus vai me ensinar, a palavra de Deus vai me ensinar, que é perdendo que se ganha. O rei perdeu o valor investido, mas venceu a batalha. Ele abriu mão da parceria feita, mas ele ganhou uma aliança com Deus. Ele voltou atrás de uma decisão, porque a orientação de Deus era diferente da dele. Não é diferente nas nossas vidas. Não é diferente com a gente. Presta atenção. Muitas vezes na nossa vida, Deus vai mandar você perder diante de uma escolha que você já fez, e ele vai falar assim, não é isso que eu quero para você. Como, pastor, que ele vai falar? Aqui, ó, os princípios estão aqui, na palavra de Deus. Então ele vai falar, perde. Quer vencer? Abra mão das convicções pessoais e abrace a palavra de Deus. Perdoar é perder. E para manter um relacionamento vivo, casamento, amizades, um relacionamento de igreja. Eu falei domingo passado que para a gente chegar a um objetivo, a gente tem que ser como um só homem. Então a gente precisa perdoar. O perdão é perder. E quando eu perco, eu ganho. Não seja esse tipo de pessoa que é tão teimosa, mas tão teimosa, que prefere ganhar uma discussão a manter um relacionamento. Que tem gente que é assim. Ele não sabe perder. Então ele mantém ali, ele é duro, mantém sua posição e ele perde um relacionamento, perde um casamento, perde uma amizade por causa da dureza do coração e de não querer perder. Perder é necessário para que a gente ganhe. O evangelho é sobre perder a vida para ganhá-la. O evangelho é sobre morrer para viver. O evangelho é sobre os humilhados sendo exaltados. O evangelho é sobre os servos sendo amigos. Está comigo? Primeira coisa que eu aprendo aqui é que a gente deve perder para vencer. Estamos juntos? O rei obedeceu a palavra de Deus,
mandou embora os 100.000 soldados e partiu para a guerra e venceu a guerra. Ele venceu. Ele arrebentou com a boca do balão. E venceu, mas bonito. Não perdeu nenhum soldado. Só que sabe o que aconteceu? Esses 100.000 soldados aqui de Israel, cara, eles ficaram pilhados. Eles ficaram com muita raiva. Por quê? Primeiro, porque eles perderam os despojos de guerra. Eles eram gananciosos. Só os 3.400 quilos de prata não era suficiente. O que eles queriam? Eles queriam vencer a batalha, e ao vencer a batalha, eles iam dividir os tesouros. Perderam dinheiro. E segundo, quem é Judá para dizer que nós, Israel, não somos dignos de lutar uma batalha? Quem são eles? O que eles fazem então? Presta atenção. Esses 100.000 soldados desce para uma cidade da fronteira aqui de Judá, invade essa cidade, mata 3.000 homens e pega todo o tesouro deles para eles e leva para o norte. Eles vêm aqui, invadem, lutam, matam e sobem de novo. E aqui a gente chega a mais uma lição. Qual que é, pastor? Fazer a coisa certa não é garantia de que tudo será perfeito. Guarda isso no seu coração. Tem muito crente desapontado por causa da teologia da prosperidade, que acha que crente não sofre, que crente não perde, que crente não padece, que crente não adoece. Cara, esquece. Quantas vezes você fez a coisa certa e se arrasou por causa disso? Quantas? Quantas vezes você perdeu porque você fez a coisa certa? E aqui aconteceu exatamente isso. Ele fez a coisa certa, escolheu a vontade de Deus, obedeceu a Deus e perdeu 3.000 homens. Perdeu uma cidade, perdeu ali os tesouros que estavam naquela cidade. Essa atitude, querido, deles, mostra muito mais sobre o caráter dos mercenários e ratifica que Deus estava certo. Não era um povo para lutar com eles. Sim ou não? Você quer se aliançar com um povo que, por causa de dinheiro, preferiu matar um monte de inocente? Esse povo não pode caminhar com o povo de Deus. Isso nos faz lembrar uma coisa. Os sofrimentos que a gente tem na vida, queridos, a doença, a internação, o luto, a falta de dinheiro, ir ao mercado e ver que você não consegue comprar tudo que você queria. Todas essas questões de sofrimento da vida são para nos fazer lembrar que nós somos pecadores e que esse lugar não é a nossa casa. Está entendendo? Porque se aqui fosse tão bom, mas tão bom, mas tão bom, para você que é crente, você não ia querer o céu. Mas isso tudo aqui está para te mostrar o seguinte: a gente está no caminho certo. Deus está nos provendo. Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele vai sustentar. E é assim que Ele faz. E a gente pode dizer, por experiência própria, de poucos dias ter vivenciado uma situação bem complicada. Ele sustenta. Ele sustenta. Mas Ele nos faz entender, esse lugar aqui não é a sua casa. Porque quando você chegar em casa, não vai ter mais sofrimento. Saber que a vida não será perfeita nos faz lembrar que Deus preparou algo melhor para nós. Está comigo? Amém? Versículos 14 e 16, que eu também não vou ler, mostram a queda do rei. Aí o que ele faz? O que o rei faz? Cara, é impressionante como que a história dos reis nos mostram e apontam muito para algo parecido com a gente. Porque a gente lê o texto e parece que o cara é muito assim, ignorante no sentido de, nem sabe, não é possível que ele fez isso. Mas a gente olha para a nossa vida e fala a mesma coisa, fala, não é possível que a gente fez isso. Sabe o que ele fez? O rei venceu a batalha. Quando ele volta para casa, ele traz de Edom, lá da cidade chamada Edom, os deuses deles, coloca na casa dele e presta culto para os deuses de Edom. Cara, você está entendendo? Não dá para entender como é que o camarada faz um negócio desse. E por ter feito isso, por ter adorado esses deuses, o profeta chegou até o rei e o profeta falou assim: o que você está fazendo? Deus mandou te perguntar que sentido tem adorar os deuses de um povo que acabou de perder para você. Se esses deuses não foram capazes de
dá vitória para eles, como é que ele vai dar para você? E não é questão de lógica. Questão de lógica. Sabe o que o rei faz? Ele olha para o profeta e fala assim: sai daqui. Quem falou que você é o conselheiro do rei? Ninguém te instituiu isso. Sai daqui, ou então vou te matar. Exatamente isso que ele faz. E o profeta responde para ele: olha, essa é a sua escolha. Deus, por causa da sua escolha, decidiu destruí-lo. E você não vai resistir mais ao que ele tem para você. Você acabou de perder o seu trono, você acabou de perder a sua vida, porque você decidiu ganhar. Olha o contraste agora. Que agora ele quis ganhar em cima. E porque ele quis ganhar, ele perdeu. Os versículos 17 a 28 são o relato dessa perda do rei. Sabe o que ele faz? Ele vai chamar o rei de cima para a briga. Ele vai olhar para Israel e vai chamar o rei de Israel, vai falar assim: Jeoás, vamos brigar. Viu o que você fez aqui com o meu povo? Agora eu vou te destruir. Jeoás responde para o Amazias, e aí eu vou deixar para você ler em casa, porque tem um poema, uma trova-letra, assim, muito legal, trova-letra, como é que fala? Trava-língua, sei lá, né? Alguma coisa assim. Muito legal, que está aí no texto. Não vou nem te falar qual o versículo está para você ler tudo. E ele vai responder para o rei, nas seguintes, eu vou parafrasear para você: rei, fica quietinho na sua. Não entra numa briga que você não foi chamado. Deus não mandou você lutar comigo. Fica aí, porque é melhor você ficar na sua, que você não vai perder. Se você entrar na briga, você vai perder. Deus não mandou a gente lutar. Amazias ouviu? Claro que não. Partiu para a guerra. Foi para cima do rei de Israel. E Deus deu vitória para quem? Para o rei de Israel. O rei de Israel do norte venceu a batalha. Resultado: o rei perdeu a batalha, o rei foi prisioneiro, ele ficou como prisioneiro, eles pegaram ele como prisioneiro, entraram em Jerusalém, destruíram parte do muro de Jerusalém, entraram no palácio dele, pegaram os tesouros dele e levaram para o norte. Num certo momento, o Amazias consegue fugir, ele foge, e ele vai para uma cidade chamada Laquis, e nessa cidade, ele acha que está bem, mas é ali que os outros homens soldados encontram ele e o matam. E ele então vai ser morto pelos seus próprios conterrâneos, seus próprios soldados, e será sepultado na cidade de Davi, junto aos seus pais. Terceira lição que eu aprendo aqui diante desse texto é que a soberba precede a queda. O rei achou que poderia vencer sem a aprovação de Deus. Queridos, no dia que você achar que pode fazer alguma coisa sem Deus, você acabou de encontrar o seu fim. Se você achar que pode resolver as coisas sem o Pai, você acabou de decretar a sua derrota. Não tem jeito. Porque Deus tem prioridade. Ele tem primazia nas nossas vidas. Amém? Estamos juntos? Chegamos até o primeiro rei. Segundo Crônicas 26. Olha aí, você tem 28 versículos só no capítulo 25 para você ler em casa. Capítulo 26 vai falar do reinado de Uzias. Vem comigo os versículos de 1 a 5. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias começou a reinar com 16 anos de idade. Reinou por 52 anos sobre Judá. Ele buscou o Senhor e fez o que era reto aos olhos do pai. E enquanto ele foi fiel, Deus deu vitória para ele, Deus o fez prosperar. Cara, Uzias era um daqueles reis que era um dos feras, um dos bons, aquele que tinha, cara, ele prosperava em tudo que ele fazia. Deixa eu te dar um relato da sua prosperidade, que está dos versículos de 6 a 15, tá? Eu não vou ler, mas olha só o que ele fez. Ele venceu os filisteus, os árabes,
os meunitas e os amonitas. Então presta atenção, no quesito guerra, ele venceu 4 povos diferentes. Ele fez grandes construções em Jerusalém. Ele tinha muito gado e fez cisterna para armazenamento de água. Jerusalém, Israel, fica no lugar desértico, não era comum ter água. O que ele faz? Ele cria cisternas para guardar água, algo revolucionário para aquele tempo. Uzias era bom na agricultura, ele tinha muitas vinhas e tinha muitos lavradores como funcionários dele. Além disso, Uzias tinha um exército de 300 mil soldados, mais de 300 mil soldados. E o seu diferencial, sabe qual que era? Geralmente, cada soldado providenciava sua arma. Era assim. Então, se você fosse soldado daquela época, ou você comprava sua espada, ou você fazia sua espada, ou você roubava a espada de alguém que já morreu num despojo de guerra, por exemplo. Ou seja, você tinha que se virar com seu armamento. Você que arrumava seu escudo, sua espada, tudo. Beleza? Sabe o que Uzias fazia? Uzias dava armamento para todos os seus soldados. Tamanha riqueza que ele tinha. Ele pegava e dava espada para todos os soldados. Era o diferencial que ele tinha. Você imagina um soldado recebendo do próprio rei as armas. Cara, esse soldado ia até a morte por esse rei. Fazia de tudo por ele. Ele também fabricou máquinas que a gente não tem ideia do que é, no sentido de qual era a função delas, ou algumas coisas assim. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que eram tipo daquelas, esqueci o nome agora, aquelas máquinas que jogam pedra assim, ó, longe assim, sabe? Alguma coisa parecida com isso. Catapulta. É isso. É isso aí. Jogava pedra longe. Alguns estudiosos dizem que é isso, mas o texto bíblico não diz que é isso, tá? Não diz. Não há como comprovar que tipo de máquinas eram essas. Mas ele tinha máquinas, ele fabricava máquinas para aquele tempo que era algo assim muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. E por fim, o texto diz ainda que a fama dele se espalhava por todos os povos. E ele se tornou um homem muito poderoso. Por que ele se tornou um homem muito poderoso? Porque Deus o fez prosperar. Pegou. Ele era um rei que era próspero em muita coisa. Aí, no versículo 16, diz assim: mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O orgulho tomou o seu coração, a ponto de se achar digno de entrar no templo e queimar incenso, algo que só o sacerdote podia fazer. Vamos lá, vamos entender isso. Pastor, como assim? Existia um templo lá, que era um santo lugar e o santo dos santos. Só entrava no santo lugar os sacerdotes e no santo dos santos o sumo sacerdote. Não era permitido entrar nesses lugares quem não fosse sacerdote e sumo sacerdote. Era lei, era regra de Deus para isso. O rei entra no santo lugar e ele queima incenso no lugar dos sacerdotes. Quando ele faz isso, os sacerdotes chegam na hora, 70 sacerdotes. Eles chegam para o rei e falam com o rei: rei, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Isso é tarefa nossa, isso não é sua tarefa, isso é tarefa nossa, dos sacerdotes. Deus não deu essa missão para você. Não faz isso. Você acha que ele ouviu? Claro que não. Ele virou para os sacerdotes e falou assim: ei, eu sei o que eu faço. Eu sou o rei. Eu sou o Todo-Poderoso. Quando ele faz isso, sabe o que acontece? Na mesma hora, na sua testa, começa a brotar lepra. E ele começa a ficar leproso. Na frente dos sacerdotes, dentro do templo, ele começa a ficar leproso. E diz o texto que ele adquire lepra.
E por causa da lepra, ele vai ser colocado numa casa distante de todo mundo, porque leproso não podia ficar perto de ninguém. Então ele vai ser tirado do palácio, levado para uma casa distante, e lá ele vai ficar escondido. Ninguém podia ter contato com o rei Uzias. O que a gente aprende aqui? Que nós precisamos de humildade, gratidão e dependência a Deus. Não se trata de nós, se trata do Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido aqui, queridos? É que nós somos apenas instrumentos. Tudo depende do Senhor. Se lá onde você chegar, quando chegar, depois de todo esse processo da vida, seja humilde, seja grato e seja dependente de Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é eterno, imenso. Ele é o Todo-Poderoso. Não nós. Quando as coisas começarem a dar certo para a sua vida, lembre-se, é Deus. Não é você. Amém? Para a gente terminar, capítulo 27. Capítulo 26, você vai ler só 23 versículos. E o 27, só 9. Que isso, varão? Tá fácil demais essa leitura aqui. Leitura rápida. Capítulo 27, nós vamos falar do último rei. E o último rei se chama Jotão. Versículos 1 e 2. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Interessante que o texto diz que ele fez o que agrada a Deus, ele fez de acordo com o seu pai, que seu pai foi um homem reto, porém, ele não cometeu o erro que seu pai havia cometido. Ele não entrou no templo lá para queimar incenso como seu pai havia feito. Jotão foi um rei que seguiu os preceitos do Senhor e andou nos seus caminhos, diferente do seu pai e do seu avô, que fizeram besteira quando decidiram e acharam que eles poderiam fazer sem a presença do Senhor. Ele teve várias realizações positivas, ele foi próspero no Senhor, ele foi fiel ao Senhor e ele agradou ao Senhor com a sua vida. Agora, sabe o que é o interessante? O autor de Crônicas, ele reservou 28 versículos para o rei Amazias, que fez o que agradava a Deus, mas falhou. 22 versículos, ou melhor, 23 versículos para falar de Uzias, que fez o que agrada a Deus, mas errou. E para aquele que fez certo, aquele que só agradou a Deus em toda a sua vida e foi fiel, tem 9 versículos. 9. O texto ficou pequenininho para falar de Jotão. Sabe por quê? Porque a glória e todo o que tinha que ser dito era sobre Deus e não sobre Jotão. A única coisa que precisava ser dito sobre ele ele fez o que Deus queria. Ele agradou o Senhor, ele foi fiel e por isso ele prosperou na presença do Senhor. Ponto final. Sabe de quem que eu me lembro quando eu olho para Jotão? De Enoque. Enoque. Pega a Bíblia, procura Enoque. Você vai achar um texto lá em Gênesis que fala de Enoque. Depois, se eu não me engano, lá em Judas, lá no Novo Testamento, tem um pouquinho que fala de Enoque. Mais nada. E você sabe quais foram os dois únicos homens que não morreram e foram arrebatados? Elias e Enoque. E quando você lê em Gênesis Enoque, o texto diz assim: e Enoque andou com Deus e não foi mais achado. Que maravilha. Coisa linda. Sabe por que não tem história de Enoque? Porque não precisa. Porque o principal está ali. Sabe qual é o principal? Ele andou com Deus. Quando eu olho para Jotão, eu olho para Enoque e eu vejo 9 versículos apenas para falar de um homem que fez tudo que agradava a Deus. Por quê? Porque assim como João Batista disse, é importante que a gente diminua e que ele cresça.
Então, meus irmãos, sabe como medir o sucesso à luz da Bíblia? Quando as pessoas falarem de você, ou do que você faz, se elas estão falando ao final da frase, glória a Deus por isso, ou, como Deus é maravilhoso, ou ainda, Deus é muito bom. Porque quando as pessoas falarem de você, e não exaltarem o que você faz, mas exaltarem a glória de Deus, é porque está dando certo. Porque o importante e o sucesso está em quando eu diminuo e o nosso Senhor cresce. Quando eu desapareço e Ele aparece. Quando eu não sou visto, mas Ele é. Porque toda a glória pertence ao Senhor. Amém? Isso é sucesso. Quando a gente faz tudo na dependência de Deus. Feche seus olhos. Vamos juntos orar ao Senhor. Agradeça a Ele por tudo que você já recebeu até aqui. Seja grato por quem você é e aonde você chegou. E reconheça que tudo depende do Senhor. É sobre Ele, não é sobre nós. Que a nossa vida diminua e Ele cresça. Que a gente não seja visto, mas o Senhor seja visto. E quando as pessoas falarem de nós, elas possam falar apenas sobre o que é Cristo em nós. Que ao olhar para nós, elas possam dizer, tem algo diferente. Você tem algo que os outros não têm. Eu vejo em você a maneira como você fala, a maneira como você age, a maneira como você diz, é diferente. E elas depois possam dizer, glória a Deus por isso. Feche seus olhos, querido, e diga assim, Senhor, que a minha vida diminua e que o Senhor cresça. Que a única resposta de sucesso na minha vida seja o Senhor e nada mais. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado porque tu és bom. E ao olhar para esse texto, quando a gente destaca a vida de 3 reis, por exemplo, a gente percebe que é tudo sobre o Senhor. Se perdemos, aí é que ganhamos. Se nos humilhamos, aí é que crescemos. Se entendemos que tudo depende de Ti e dependemos do Senhor, é ali que a gente cresce. Porque quando eu perco a batalha para Ti, Deus, é aí que eu estou ganhando. Porque quando eu quero continuar brigando com o Senhor para fazer aquilo que eu quero, eu estou apenas querendo a minha vontade, não a sua. Mas quando eu passo a orar como Cristo orou, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, é aí que eu estou entendendo que é o teu evangelho. Pai, ajuda-nos a isso. Ajuda-nos a entender e a levar para a nossa vida cada vez mais a experiência de viver ao teu lado, de andar contigo como Enoque que andou, e simplesmente não ser mais achado. Que a gente não seja mais achado nessa terra, mas que a única pessoa que eles encontram ao olhar para nós seja Cristo. É o que te pedimos nessa noite. Leva-nos para casa em segurança e paz. E que durante toda a restante dessa semana, a gente engrandeça o teu nome. E que tudo seja para a tua glória. É o que eu lhe peço, é o que eu lhe clamo. No nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular, com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, e como você não abraçou no início do culto, você vai sair abraçando alguém hoje, em nome de Jesus.